O item de número 6, dentro da teoria geral das provas, é a ideia de verdade, né? É a veracidade possível. Veracidade possível de se demonstrar em juízo. Isso é um tópico importante, tá, senhores? Muito importante. Os senhores já devem ter ouvido falar mundo dos fatos e mundo do direito, né? Mundo do processo, mundo dos autos. O que não está no mundo dos autos, no mundo do processo, não tem a aptidão de demonstrar a veracidade. Então, isso por quê? Né? Continuando aqui um pouquinho mais. Isso por quê? Porque o juiz ele não pode ter conhecimento dos fatos privados da causa. E falamos tanto disso aqui em teoria geral do processo, até mesmo aqui nesse período mesmo ainda. O juiz, ao exercer jurisdição, ele deve ter conhecimento de como os fatos se deram por meio do processo, por meio de um contraditório exercido no processo. As partes, de um modo argumentativo, podem exercer influência, alegar e provar como os fatos se deram. O juiz não pode ter visto. Se o juiz vê, por exemplo, um acidente, ele não pode julgar, porque ele já tem um pré-julgamento. A partir do ângulo que ele visualizou o acidente, ele já pode ter uma convicção previamente formada. E isso impactaria, evidentemente, na imparcialidade da jurisdição. Então, quando o juiz ele presencia um fato discutido em juízo, ele deve ser utilizado como testemunha, como um meio de prova. Ele deve ser uma testemunha para formar o convencimento de um outro juiz, e não ele. Exceção feita aos fatos notórios, como nós veremos, exceção feita aos fatos notórios, o juiz não pode ter conhecimento dos fatos da causa. Por que exceção feita aos fatos notórios? Porque se o juiz não pudesse julgar nenhum fato, nem mesmo os fatos notórios, aí aconteceria que nenhum juiz julgaria, né? Um fato notório, que no Brasil, que no mundo, nós estamos assolados aí com uma epidemia de Covid-19. Já tem um montão de ação aí circulando, mais envolvendo a fazenda pública, o município, as restrições na circulação que envolvem o Covid-19, a pandemia. Será capaz de ter que demonstrar, tem que provar ao juiz que tem uma pandemia em curso? Não é possível, né? Isso é absolutamente notório. Se o juiz não pudesse julgar porque ele tem conhecimento daquele fato da pandemia, o que ia acontecer é que ia sair dele e ia para um outro juiz, e o outro juiz também não ia poder julgar. Porque o fato notório, que é o de conhecimento geral, aí não tem como você fugir, né? Então, exemplo, que teve pandemia, que está tendo pandemia, que teve Copa do Mundo no Brasil, que teve Olimpíada no Brasil, e esse tipo de coisa. Fatos notórios, de conhecimentos amplo e restrito e geral, aí o juiz pode, ele vai ter conhecimento, não tem como fugir. Mas tirando esses fatos notórios, os fatos usuais do cotidiano, que dizem respeito apenas às partes, exemplo, um acidente numa esquina de uma cidade, o juiz não pode ter visto. Porque se o juiz viu, ele não pode ser utilizado como julgador. Ele deve ser, no máximo, utilizado como... Se ele não foi uma das partes, né? Se ele não é um dos envolvidos, ele deve ser utilizado como um terceiro, como uma testemunha. Então, se o juiz não pode ter visto, e se a verdade dos fatos lhe será demonstrada por meio do processo, é por isso que se costuma dizer que, por meio da atividade probatória, nós vamos reconstruir a verdade. É como se fosse um cinema, como se fosse um teatro. Quando se faz um filme histórico, um filme sobre um fato que ocorreu no século passado, ali o autor do filme, o cineasta, está reconstruindo os fatos. É algo parecido que acontece no processo. As partes estão reconstruindo os fatos, dando conhecimento ao juiz de como os fatos aconteceram, para que ele possa aplicar o direito que lhe pareça, concretizar o direito que lhe pareça adequado para aquela moldura fática que as partes lhe trouxeram. Então, se a finalidade das provas é demonstrar a veracidade dos fatos que são alegados como fundamento da ação, do pedido principal ou da defesa,
como nós vimos que o direito probatório ele tem classicamente uma natureza instrumental do acesso à justiça e do contraditório, seria inócuo, vazio, você permitir que a parte trouxesse apenas a alegação sem provar sua veracidade. Então é por meio da demonstração da veracidade, da prova, que ela exerce influência no resultado do processo. Mas nós devemos ter em mente, a doutrina a doutrina majoritária já é nesse sentido, e que a verdade que se constrói no processo é uma verdade possível. Ou seja, o que está querendo dizer com isso? Não se exige do julgador uma certeza absoluta ao julgar. Ele deve ter um convencimento dentro do possível de se demonstrar. Porque nem sempre você consegue reconstruir os fatos com a sua absoluta integridade. Nós vimos dentre as classificações das provas que tem os indícios, as provas indiretas. A prova indireta pode ser utilizada como convencimento? Pode. Na prova indireta você não provou diretamente o fato que você quer demonstrar a veracidade, mas você demonstrou a veracidade de um fato secundário, de um fato anterior, de 1, 2, 3 fatos que circundam o fato principal. E aí o juiz vai, portanto, por uma presunção, chegar ao seu convencimento. É possível. Desde que não haja da parte contrária, claro, uma prova contraposta. Aí o juiz vai valorar a prova livremente. Nós veremos aqui os critérios, os sistemas de valoração da prova. O juiz, e prevalece hoje em dia entre nós, o sistema do livre convencimento motivado. O juiz vai fundamentadamente, vai motivar quais foram as provas que exerceram maior ou menor influência no seu convencimento. Ele tem que fazer isso. Ok? Então as partes devem demonstrar para o juiz a veracidade dos fatos. E essa verdade não é uma verdade absoluta. Porque se fosse uma verdade absoluta, o que ia acontecer é que os processos não chegariam ao fim nunca. Nós devemos ter em mente uma perspectiva de efetividade, de racionalização do exercício da jurisdição. Se coloquem na função de julgador, de juiz. Se o ordenamento jurídico lhes exigisse uma certeza absoluta quanto ao fato. Você tem que estar absolutamente convencido, com nenhuma vírgula de dúvida, absolutamente nada. Só assim você pode julgar. Eu somente julgaria o que eu tivesse visto, porque eu só tenho certeza do que eu vi. Ah, não, mas está provado, olha um vídeo aí. Quem disse que o vídeo não foi adulterado? Se o ordenamento me exigisse uma prova absoluta, eu ia desconfiar de tudo. Porque senão eu estaria cometendo uma falha funcional, se amanhã ou depois se provasse que aquele vídeo era falso. Agora, se a parte juntou o vídeo, não há, vamos assim dizer, um erro grosseiro, não é perceptível a olhos nus, como o juiz não percebeu, a parte contrária não impugnou a falsidade. Nós veremos que a falsidade documental não se presume. A parte contrária tem que alegar. Então, dentro do processo, a verdade possível de se construir foi aquela. Não há vício nenhum, não há nulidade nenhuma. Eu passei por uma situação, quando advogava aqui em Friburgo, ainda, escritório privado, vamos assim dizer, né? No meu escritório aqui, privado em Friburgo, que foi uma situação, eu tenho que ser breve aqui, rápido, por conta do tempo que nós temos, mas o rapaz me dizia que subindo a serra, Friburgo é na região serrana, os senhores sabem, ele passou por uma poça de óleo e colidiu. Tem uma concessionária que administra a via, fomos a juízo, a concessionária juntou uma contestação nada com nada, muito resumidamente. Ele ganhou o processo, embolsou o dinheiro, e depois que estava tudo resolvido, ele me procurou e falou assim: doutor, agora acabou? Acabou, está com dinheiro no bolso, resolvido. Aí ele falou assim: tenho que te contar uma coisa. Eu falei: prefiro nem saber. Não, vou te contar umas coisas rapidinho. Sabe a pessoa que não deixa nem se terminar de falar, já vai contando? Aí ele me contou que, na verdade, ele não passou por poça nenhuma. Que ele sofreu um acidente, estava lá um dia injuriado com alguma coisa qualquer, perdeu o controle do carro, sofreu um acidente. Quando ele saiu do carro, ele viu uma poça de óleo.
passa muito caminhão na serra, é comum isso, né? E aí ele tirou uma poça de óleo e falou, vou tentar, mandar um H qualquer. Eu sei que ele não sofreu acidente por conta da poça de óleo, mas no processo, formalmente no processo, a culpa, a responsabilidade pelo acidente foi a poça de óleo. Vejam, quem é que no processo poderia impugnar e ter o conhecimento, o domínio dos fatos para falar assim, não, pelo ângulo que o carro se encontra e pelo local que a poça está, não faz sentido que ele tenha passado pela poça de óleo. Porque depois que eu fui olhar, realmente não faz. Só que eu não me dei conta disso. Sem ter essa informação prévia, e ele sabia desde o começo. E quando ele te passa, quando a cliente passa a informação, você embarca naquilo, não sendo algo muito absurdo, ok. Tava ali, tinha foto do carro, foto da poça. Depois que ele me contou, eu falei, é verdade. Mas vejam, era interesse de quem no processo demonstrar, e era fácil para ela demonstrar, para a concessionária. Mas a concessionária não alegou isso, a concessionária não impugnou, a concessionária não provou nada. Então a concessionária também contribuiu para essa verdade possível que foi demonstrada no processo. E é assim que é, porque senão nós não teríamos a conclusão de absolutamente nenhum processo. Ok? Então os fatos, meus amigos, eles devem ser reconstruídos de modo argumentativo no processo. É essa reconstrução argumentativa que visa influenciar no convencimento do juiz, demonstrando a veracidade dos fatos como eles ocorreram. Essa é uma verdade possível de ser reconstruída no processo. Não se fala, portanto, em uma verdade absoluta. A verdade absoluta hoje em dia é tido como uma utopia, como algo inatingível e que ensejaria, portanto, a duração eterna dos processos. Exigir dos julgadores certeza absoluta quando do julgamento e não uma certeza dentro do que foi construído no processo. Se fosse uma certeza absoluta, faria com que o julgador tivesse sempre um pé atrás e uma insegurança ao julgar todo e qualquer processo. E o julgador só estaria convencido, o julgador só estaria confortável para julgar os processos que ele tivesse visto, os fatos que ele tivesse visto. Mas ao ter visto, ele não poderia julgar. A gente cairia, portanto, num círculo vicioso. E o sistema jurídico ele não fecharia, né, as pontas. Ele não... os processos não chegariam ao fim. Do jeito que é, com a busca pela verdade possível de se alcançar no processo, já demora, em muitos casos. Você imagina se fosse exigido uma absoluta certeza, sem qualquer sombra de dúvidas. Tá? Então, por isso que eu faço menção sempre aí, essa ideia de verdade possível, era isso que tínhamos para falar sobre esse ponto.